Olá, começa mais um programa da TV do Complexo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da FAEPA e do Hospital das Clínicas. O tema de hoje é doação de órgãos. Esta semana acontece em todo o país uma campanha nacional para lembrar a importância da doação de órgãos. Por isso, eu convidei para participar do programa a Margarida Momente Chiaretti, que é enfermeira da Organização de Procura de Órgãos ligada ao Hospital das Clínicas na região de Ribeirão Preto. Margarida, tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigado pela oportunidade. Margarida, nossa semana nós vamos ter aqui a semana, em todo o país, né? A semana da campanha nacional de doação de órgãos. O que é que vai acontecer nesta semana? Bom, a gente começa a semana já no dia 24, onde a gente vai ter um jogo de futebol com pacientes e médicos ou qualquer outro profissional da saúde. Ele vai ser lá na rua Itatiaia, número 100. Pacientes que foram transplantados vão jogar com a equipe de saúde do Hospital das Clínicas. Do Hospital das Clínicas. Tá Acho que vão ganhar, hein? Tomara, né? Que o paciente transplantado acaba recuperando a sua qualidade de vida, né? E a gente vai torcer por eles. O que mais? O jogo é das 9 às 12. No dia 25, a gente vai ter a corrida da Caixa Econômica, né, Federal, lá em Bonfim Paulista, e a gente vai divulgar lá através de panfletos, a doação de órgãos. No dia 26, a gente tem uma palestra aqui na Escola de Enfermagem, que a gente vai reunir famílias de doadores e receptores. E aí vai haver uma conversa, que é uma conversa bastante interessante, bastante emocionante, que vale a pena participar. No dia 27, que é o Dia Nacional do Doador, nós também teremos uma palestra aqui na Escola de Enfermagem com o Dr. Marcelo, que é um médico intensivista da unidade de emergência, que é o coordenador da Comissão de Transplantes do Hospital das Clínicas. E no dia 30, a gente tem um pit stop lá na FIUSA, que no momento em que o sinal fica vermelho, né, a gente abre uma faixa e faz a divulgação da doação de órgãos para as pessoas que por ali estiverem passando. Margarida, essas duas palestras que você falou são abertas ao público? São abertas ao público. Tem que entrar no site da Escola de Enfermagem, ir para eventos e fazer a inscrição. A gente tem 100 vagas. As palestras são que dias? São no dia 25, no dia 26, segunda-feira, e no dia 27, que é quinta, acho, né? Dia 27. Bom, 26, São dia 26, não, dia 26, que é segunda, e dia 27, que é terça. Ok, bom. Esse momento em que a campanha começa, ela começa até talvez para reforçar números do passado, porque houve uma redução no número de doações este ano em relação ao ano passado. Como é que vocês estão trabalhando para recuperar esse número? Isso, realmente houve uma redução. A gente está tentando, a gente percebe aqui em Ribeirão Preto, o número se manteve. Até o dia de hoje, nós tivemos, no ano passado, 15 doadores. Esse ano a gente teve 16. Então a gente está conseguindo manter o mesmo número, mas na região a gente vê uma deficiência assim, bastante importante. Então o que a gente tem tentado é ir para essas regiões, falar com as equipes de transplante que tem, cada hospital tem uma comissão, para ver aonde que está essa dificuldade. E tentar, junto com a Central Estadual de Transplantes, tentar resolver esses problemas. E onde você acha que está essa dificuldade? Eu acho que a dificuldade está na própria equipe hospitalar, que muda constantemente. Então, quando você capacita uma equipe, ela se desfaz e entram profissionais novos. E a gente percebeu também que toda essa crise que está acontecendo no país acabou tendo um reflexo na doação. Os hospitais, as Santa Casas, a gente, pelo menos a alegação é que as verbas, né, têm chegado com mais dificuldade, logo a manutenção desses possíveis doadores também é mais lenta, o diagnóstico é mais lento e a gente também tem um aumento da recusa na região. A gente percebeu que houve uma recusa maior, não só falando de Ribeirão Preto, mas falando do estado de São Paulo inteiro. E a gente acabou concluindo que a crise, o descontentamento, essa falta de perspectiva para o futuro acaba desmotivando a família em fazer a doação. Margarida, e na recusa, qual é a resposta mais comum? A mais comum é, ele não queria ser doador. Ele falou em vida que não queria ser doador. Algumas vezes a gente acredita que isso seja a verdade, mas tem algumas vezes que a gente percebe que é uma maneira que a família arruma para negar a doação. Então ela fala, olha, ele não queria ser doador. Nesse momento a gente vai respeitar, né? Porque se realmente ele não queria, eu acho que a família tem que respeitar essa vontade. E por
por consequência, a gente também vai acatar essa vontade da família. Mas algumas vezes a gente percebe que é mesmo uma maneira de falar não para a gente. E qual é, você acha que nesse caso é a resposta verdadeira? É o receio? Acho que às vezes é o tempo? não acreditou na morte encefálica, né? Que é complicado você ter uma pessoa que faleceu, mas que tem o coração batendo, que está urinando normalmente. Então, às vezes, a família não acreditou na morte e ainda, de alguma forma, ela acredita que esse quadro vai reverter. Ou então, a gente fala que a doação ela começa no momento em que o paciente interna. Às vezes, no momento da internação, não foi bem acolhido, pediu informações para a equipe médica e não teve, então ela está descontente. A família descontente com o atendimento. Descontente com o atendimento. No momento que conclui o diagnóstico, a gente leva para uma salinha, coloca todo mundo sentado, põe todo mundo ali tudo certinho para poder falar sobre a doação. Então, nesse momento, ela também não quer esse acolhimento, né? Ela queria esse acolhimento desde o momento que ela chegou. Então, por isso que é importante, a gente vê isso na unidade de emergência. O índice de negativo é muito baixo, porque lá a gente tem uma estrutura boa, tem um serviço social que atua, tem a psicologia que atua, o médico fala com a família todos os dias, e ela tem uma referência dentro do hospital. Então, quando termina o diagnóstico, a família acredita na morte, e aí é muito mais fácil acontecer a doação. Margarida, quem pode ser doador? Todo mundo que tem saúde e que evoluir para uma morte encefálica, ele pode ser doador. Então, a gente fala que hoje o documento para ser doador é a família. Então, a gente primeiramente tem que tomar a decisão de ser doador e passar essa informação para a família. Aquela informação no RG não vale mais. Isso acabou em 2001. Então, quem vai determinar se vai ser doador ou não é a família. E também não adianta eu falar eu sou doador, mas não avisar a minha família. Porque no momento em que eu morrer, eu não vou conseguir falar eu quero ser doador. Então, tem que avisar a família e tem que conhecer a vontade dos familiares. Porque tanto eu posso morrer e minha família vai decidir por mim, como eu posso decidir por algum familiar meu. Então, a conversa é extremamente importante. A gente tem que, em um momento da nossa vida, sentar com a nossa família e saber a vontade de todos e passar a nossa vontade. Esse é o documento para a doação. Quando a Margarida ou a equipe da Organização de Procura de Órgãos vai até uma família, como é que há uma estratégia de contato? Sim, a gente até fez um curso que chama Comunicação de Más Notícias, onde a gente aprendeu como chegar numa família e falar sobre a doação. Então, no momento em que o médico dá o diagnóstico de morte, e nós entramos para falar com essa família, o nosso objetivo maior é acolher essa família. Acolher de tal forma que a doação passa a ser uma coisa positiva. Ela acaba vendo a doação como transformar aquele momento de dor numa coisa boa. Aquela pessoa morreu, mas ela pode continuar de qualquer forma. Então, quando a gente faz dessa forma, acolhendo a família e colocando a doação como uma escolha dela para transformar aquele momento numa coisa um pouco melhor, um pouco menos triste, ela acaba aceitando a doação e se sentindo feliz de poder ter essa atitude, que se ninguém falasse, se ela não conhecesse, talvez ela não pensasse na doação. E quando vocês vão conversar com essa família, tem essa estratégia, aí vocês pedem, fala tudo que pode ser doado, todos os órgãos, todos os tecidos que podem ser doados? Tudo. E o que é que pode ser doado? Essa conversa tem que ser muito clara. A gente resgata o entendimento da morte encefálica. Se a família ainda tiver alguma dúvida, a gente esclarece. Se ela quiser a presença do médico novamente, a gente chama o médico, porque não pode haver dúvida nesse momento. Todo mundo tem que a família tem que estar muito tranquila em relação a tudo que a gente for falar. Se ela entendeu a morte e concorda com a doação, ela vai assinar um termo de autorização de órgãos. Nesse termo está lá listado quais os órgãos que ela pode doar. Então a gente lê junto com a família, lê os órgãos que ela pode doar e ela fica à vontade para doar os órgãos que ela quer. Órgãos sólidos, ela pode doar coração, pulmões, fígado, rim, pâncreas e intestino. E tecidos, que são as córneas, ossos e pele, vasos, tendões. Então a gente fala tudo isso para a família. E ela pode falar o que ela quer doar. E não existe em nenhum momento pressão para nada. A gente até brinca que o abraço que a gente dá na família que doa é o mesmo que a gente dá na família que não doa. Ninguém precisa sair dessa conversa sofrendo mais do que já está pela perda.
Porque se você chegar ali colocando toda essa falta de órgão, toda essa carência em cima daquela família, e ela não estiver disposta a doar, ela vai sair sofrendo pela morte e sofrendo por não ter ajudado pessoas que precisavam de um órgão. Então, Margarida, tudo tem que ser muito claro. Pela sua experiência, a doação não se dá por falta de informação, de cultura, porque o índice, por exemplo, se a gente pegar na Espanha, o índice de doação é de 35% para cada 100 comunicados. Aqui no Brasil está em torno de 14%. A organização em que você trabalha tem níveis melhores. Nós temos um pouco melhor, mas ainda é muito deficiente quando a gente pensa da Espanha, né? Que é 35 por cada 1 milhão de população ao ano. E a gente sabe que esse índice não está só ligado à bondade, né? O espanhol não é mais bondoso que o brasileiro, mas sim à informação. Lá na Espanha, a criança, desde o primário, ela é orientada sobre morte encefálica, sobre doação de órgãos. Então, quando acontece a morte encefálica em uma família, já está muito claro que é possível doar. A família toma a iniciativa de falar sobre doação. E aqui a gente precisa primeiro deixar a família tranquila em relação à morte, que já é uma batalha muito grande, entender a morte encefálica. Depois, no segundo momento, conseguir a doação. Então, a gente tem muita coisa para caminhar para chegar num índice igual ao da Espanha. É informação, mudança mesmo, né, de cultural, religiosa. Eu tive uma doação que a filha falava assim, eu vou doar se tiver na palavra, se o pastor autorizar. Isso, então, me explica melhor. Tem aspecto religioso? Muito, assim. A religião, não existe nenhuma religião que impede a doação, todas concordam com a doação, mas a gente percebe que o líder religioso daquela religião, ele influencia muito na decisão da família. E é comum isso? É comum. E se ele for pessoalmente favorável à doação, ele vai ter essa influência positiva. Mas se ele for pessoalmente negativo, ele vai influenciar também de uma forma negativa. E essa família, a filha falava a todo momento, se eu preciso ver na Bíblia, né? Se o meu pastor autorizar, eu dou. Aí a gente tem que respeitar, né, essa crença, a gente pediu para ela conversar com o pastor, para ela ficar tranquila, para ela ter essa conversa. Aí ela voltou muito feliz porque o pastor falou que era para doar. Aí houve a doação. Então a gente percebe que essa influência é muito forte. Então a gente precisa fazer um trabalho nas igrejas. Acho que isso também é importante. Margarida, para encerrar, então, você pode repetir a programação da semana? Então, olha, dia 24, que é sábado, né, o jogo entre pacientes e equipe de saúde. Aí dá o endereço que o pessoal quiser assistir. É Rua Itatiaia, número 100, lá na Olé Brasil, e vai ser das 9 às 12 horas. Seria muito bom se as pessoas fossem e ajudassem a gente na torcida. No dia 25, vai ter a Corrida da Caixa, lá em Bonfim Paulistas. A gente vai montar um stand e vai divulgar para a população que estiver lá. No dia 26 é a palestra, né, A Vida de Candidatos, Receptores Transplantados e Famílias de Doadores. Relato de experiências reais. É muito, muito, muito emocionante essa conversa que a gente tem. E no dia 29 a gente vai ter uma palestra com o Dr. Marcelo, né, que é o coordenador da Comissão de Transplantes do Hospital das Clínicas. E no dia 30, encerrando, das 17 às 19 horas, lá na Fiusa vai ter um pit stop que a gente vai também divulgar para a população a doação. Bom, lembrando que a organização de procura de órgãos faz palestras também, né? Faz, a gente tem clubes, escolas. Várias escolas. Essa semana a gente passou um dia em Ituverava, a gente foi em escola, em jornais, na Santa Casa. Depois de amanhã a gente vai para Araraquara, que sexta-feira eu vou fazer uma palestra na Barão de Mauá. Então a gente tem vários eventos. Essa campanha ela é intensificada agora em setembro, mas ela acontece o ano inteiro. Sempre que alguém se interessar por alguma palestra, a gente tem disponibilidade 24 horas. A gente está fazendo uma capacitação na Santa Casa, vai começar uma no São Francisco e já existe uma proposta para o Santa Lídia. Ok. Margarida, obrigado e boa semana de trabalho. Obrigada, gente. Contamos com vocês. Muito obrigada. O programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.